Empreendedores, a valorização do homem no mundo dos negócios. Jornalismo Bandeirantes, qualidade de informação. Empreendedores dessa semana têm como convidados Roberto Bastos e Fernando Franco. Eles são os empreendedores da Seno Design, uma empresa que é novinha, 2 anos apenas, e que se dedica basicamente ao design aliado à comunicação. Mas, no decorrer da história que nós vamos contar hoje, os ouvintes vão entender perfeitamente. Mas os dois personagens têm uma história longa, e uma grande parte dela dedicada também a este setor. Não é isso, o Roberto? Exatamente, né? Conta um pouco a tua história pessoal. Como é que foi, hein, para chegar ao design, hein? Ok, Afonso, eu, na verdade, sou do interior, sou de Santa Maria. Queria fazer faculdade de arquitetura, vim buscar essa faculdade em Porto Alegre, porque não havia no interior, e acabei indo parar na engenharia civil. Essa foi a questão. Não passei no vestibular, e aí na PUC não tinha arquitetura, só tinha engenharia. A família me motivou a fazer engenharia, fiz durante a faculdade um estágio na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na Secretaria do Planejamento. Conheci então diversos estudantes de arquitetura que me disseram que em Santa Maria tinha um curso relativamente novo, que era um curso de desenho industrial, um curso de design, que na época chamava-se Comunicação Visual, e aí me interessou muito fazer esse curso. Então eu acabei, depois de 2 anos morando em Porto Alegre, retornando à minha cidade natal, fiz esse curso de comunicação visual, e depois de formado, então, é que eu vi que eu deveria voltar a Porto Alegre por uma questão do mercado de Santa Maria, né? Uma limitação de mercado. Então eu volto a Porto Alegre, já formado, depois de alguns anos. No meio desse caminho aí eu tive uma interrupção da minha faculdade, fui morar fora, fui morar nos Estados Unidos, também quis adquirir experiência no exterior, aprender um outro idioma. Então eu morei 1 ano em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi uma experiência fantástica. Aí eu retorno com a ideia fixa de me formar, eu precisava então ter um diploma, uma formação sistemática. Então eu retorno, me formo, e aí então eu venho para o mercado de Porto Alegre buscar, né, uma atividade profissional aqui. Eu tive num princípio, uma experiência de insucesso. Foi uma sociedade com um colega que não deu certo. Era um ótimo amigo, um ótimo colega, mas nós dois juntos não fechamos. Aí eu descobri um escritório, que era o GAD, que era um escritório, isso em 1995, era um escritório relativamente grande para um escritório de design, porque tinha 20 pessoas, 20, 25 pessoas. E aí então eu entro no escritório, sou, enfim, contratado pelo escritório e começo como assistente de projeto com outros profissionais, e ao longo de 14 anos e 7 meses trabalhando nesse escritório, no GAD, eu não só vi o crescimento do próprio GAD, que de 20 pessoas passou a 200 pessoas, de um escritório em Porto Alegre passou a ter escritório em São Paulo, chegou a ter um escritório no Rio de Janeiro. Hoje tem um escritório em Novo Hamburgo, tem 3 unidades, né? 3 escritórios, enfim, então um escritório que cresceu muito, né? Mas a minha carreira também cresceu graças ao desenvolvimento do próprio negócio do GAD. Então eu entrei como assistente, passei a ser coordenador de projetos, depois de coordenador de projetos eu vim a ser diretor do GAD, e terminei a minha carreira dentro do GAD trabalhando em São Paulo. No segundo semestre de 2008 eu vou trabalhar em São Paulo, então, onde eu fico até junho de 2009, porque em 9 de julho de 2009, então, a gente inaugura, abre, funda a Seno, né, que é essa empresa, então, de 2 anos aí que tu comentaste. Mas onde é que você encontrou o Fernando? Nesse caminho todo, quando eu entrei no GAD, o Fernando Franco já estava lá, já era um profissional de atendimento, eu um profissional técnico, né, então, formado em design, e o Fernando um profissional de atendimento. Eu conheci na medida que entrei. Tive contatos mais próximos com o Fernando enquanto ele estava trabalhando em Porto Alegre. Depois, em 2001, ele vai para São Paulo, ele vai contar isso para a gente, né? E a gente acaba não tendo tanto contato. Quando eu volto a São Paulo em 2008, nós nos reaproximamos, então aí começa a surgir o embrião. Roberto, há uma espécie de dialética entre olhar o mundo funcionalmente e esteticamente.
E eu gosto das duas coisas. Talvez em casa mais a funcionalidade, né? Porque tem que funcionar, tem que andar, né? Mas eu acho que a cidade de Porto Alegre está muito feia, né? Eu já escrevi sobre isso várias vezes. Aquele caixão do camelódromo na Júlio de Castilhos é um horror. Quer dizer, podia ter feito um design diferente. Esses containers que resolvem um grande problema do lixo de Porto Alegre, que eu sou francamente favorável, são horríveis também do ponto de vista da estética. Como é que você começou a olhar o mundo quando nasceu, quando se viu gente, hein? Mais pela funcionalidade ou você sempre teve um olhar estético também, de ver as coisas do lado da beleza ou da não beleza? Na verdade, eu aprendi a enxergar a funcionalidade através da estética, né? E à medida que comecei a estudar, percebi, forma e função são duas palavras que estão muito ligadas a design. E isso na vida profissional, a gente trabalha, todos os nossos projetos, a gente pode depois citar alguns exemplos, eles trabalham aliando a estética à funcionalidade, né? Não adianta ser só bonito, precisa funcionar, né? Fernando, e a tua vida, como é que foi? Antes de chegar, de se encontrar com o Roberto. Olha, eu já sou um administrador de empresas, né? É a minha formação. E aí eu costumo brincar que eu fui adotado pelo design e pelos designers, né? Acabo sempre dizendo e repetindo isso. Eu desde o início, né, construí a minha carreira dentro do design, primeiro administrando um pequeno escritório de design, tive uma passagem pela propaganda, pela McCann Erickson. Na filial Porto Alegre, né? Exatamente. E foi em 93, né, eu fui convidado para entrar como profissional de atendimento do GAD. Né? A mesma empresa do... Exatamente, Roberto. 2 anos aí, um ano e meio antes do Roberto, talvez. Né? E foi uma empresa, né, realmente que nos deu nós crescemos junto com o desenvolvimento dessa empresa. Né? Só queria falar do teu primeiro emprego. Você olha o mundo mais do lado da gestão, da administração. Porque você falou de que trabalhou no Joaquim Oliveira. Assim, o meu primeiro estágio foi o Joaquim Oliveira. Mas eu imaginei, né? Você empacotador, não foi? Não, era você foi estagiário administrativo, né? Mas andei na loja também, andei na loja e tive, né, experiência na loja também, né? E falo isso com muito orgulho. Sim, mas o foco era administração já. O foco era administração. No banco também? Passei pelo Bradesco, né? Mas assim, foram passagens rápidas, né? Ainda como estudante de administração. Sim, para sustentar, né, a tua vida, né? Enquanto estava estudando, né? E aí ingressei no design. Aí comecei a olhar o mundo sobre outra ótica também, né? Não só a ótica funcional, mas a ótica da estética. Né? Então é um aprendizado aí que a gente vem nesses anos todos. E voltando aí para essa minha carreira, de atendimento, eu fui diretor de atendimento depois, né? No GAD. Fui para São Paulo começar, junto com outros colegas, a operação lá em 2001. Né? Você ajudava ali a filial, né? Exatamente. E aí passei a diretor de negócios e permaneci até 2009, né? Abril de 2009, quando logo em seguida nós abrimos a Sena. Né? Por que vocês abriram a Sena? Na verdade, a Sena para nós é a realização de um sonho, né? Nós começamos a conversar sobre a possibilidade de ter o próprio negócio. Eu acho que esse é o principal. Mas dentro do trabalho que vocês estavam já realizando. Exatamente, né? A gente queria nos interessava, conversando com um designer bastante conhecido de São Paulo, né? Que é o Norberto Chama, conversando com ele disse assim, e pensem que pode ser melhor ser focinho de gato do que ser rabo de leão, né? Então eu acho que era um pouco isso, assim, que a gente... Boa expressão, né? Essa é ótima. Acho que era isso que a gente buscava, assim, ser o focinho do gato mesmo, né? Ter a condição de tocar um próprio negócio. E para isso a gente precisou ser realmente empreendedores. E eu estava me perguntando agora que eu estava vindo para cá, né, o que é ser empreendedor. Eu acho que o que nos tornou empreendedores foi uma única coisa, a determinação. Nós nos determinamos com todos os medos, com todo o desafio que tinha pela frente, com todas as dúvidas, nós nos determinamos a abrir essa empresa, planejamos a empresa, fizemos um planejamento,
desenhamos um posicionamento muito claro para essa empresa, montamos uma estrutura enxuta, mas bem definida, e eu acho que isso foi o que realmente fez com que nós obtivéssemos Mas sucesso. quem andou atrás da escolha do escritório foi tu, né? Não, fomos os três. Nós somos 3 sócios, né? Sim, Cabe sim. até lembrar o nosso terceiro sócio, Mas que é eu o sempre Gabriel te vejo Galina. ainda procurando... Ah, não, mas eu saía na frente, digamos assim, né? E aí foi aonde? Mas na hora da decisão a gente Sim. entrava... E foi os três aonde o primeiro juntos. escritório, hein? Nós entramos numa sala na Lucas de Oliveira, né, Roberto? Uhum. Que o piso já estava pronto, já tinha uma bancada pronta, as divisórias estavam prontas. Vocês 3, quem mais? Começamos só nós 3. Nós 3. Nós Sem ab- secretária? Nada, Sem secretária. absolutamente Mas ninguém. computador? Cada um tinha seu laptop? ou não? Nós começamos, Afonso, no dia 25 de junho, nós começamos a trabalhar na empresa, só nós 3, sem nada. E aí o que nós vamos fazer? Um cliente? Não. Nada. Vamos comprar computadores. A primeira coisa, então, foi comprar os computadores e sair buscando clientes, prospectando na nossa rede de relacionamento. Em seguida, no primeiro mês, nós já conseguimos 2 clientes, no terceiro mês mais alguns, no segundo mês mais alguns, e no terceiro mês, para nossa surpresa, nós tivemos uma ótima performance de vendas, e foi fantástico, assim, daí que a gente disse, bom, vai dar certo. E aí é interessante, né, porque como em todo negócio, em outubro foi um mês fabuloso, em novembro nossas vendas caíram abruptamente. Aí Por quê? porque nós paramos de prospectar, né? Nós nos preocupamos com a Ficaram entrega. eufóricos com a... Nós tínhamos que entregar os projetos, né? Então precisava força-tarefa para entregar. E aí começa a construção da empresa, né? Hoje nós somos uma empresa com 7 pessoas, 7 profissionais trabalhando, e estamos contratando mais 2. Vamos passar para 9 agora no mês de setembro já. E quem foram os primeiros clientes? O Walmart foi o primeiro, né? Olha aí, logo de uma multinacional. O Walmart. Exatamente. E depois acho que tivemos a Ecofrotas também, né? Trabalhamos com as lojas Quero Quero. Foram os primeiros clientes aí que nos compraram, né? Compraram a ideia. Nós nesses últimos 2 anos já trabalhamos para 37 clientes. Né? Olha aí. É importante salientar alguns clientes muito importantes, como a Goldstein Cirela, a Goldstein Patrimonial, Shopping Total, Hospital Moinhos de Vento, o próprio Walmart. Hopi Hari em São Paulo. Fizemos um trabalho, estamos trabalhando para o Hopi Hari, né, em São Paulo. Fizemos trabalho para Petrobras, lojas Quero Quero. Que Boston mais? Medical Group. Boston Medical Group, que também é uma multinacional, que está no Brasil. Nós fizemos aí um trabalho para eles. Unicinos e Colégio Anchieta. Exato. Grandes clientes aqui de Porto Alegre. Nós estamos conversando com Roberto Bastos e Fernando Franco, que contam a história deles, contaram a história deles, e agora vamos entrar um pouco mais detalhadamente na história da empresa chamada Seno Design. Um intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com Roberto Bastos e Fernando Franco, eles são os empreendedores da Seno Design. Nós começamos o programa falando sobre uma espécie de dialética que existe, digamos, na área da estética, entre a estética e a funcionalidade. Já vimos de que o ideal, o Fernando Franco falou, o ideal é unir as duas coisas e é o que eles se projetaram a fazer. Mas tem nuances. E então nós vamos entrar um pouco em algumas realizações, alguns projetos concretos. Entre eles, estou aqui com a relação, está o Hospital Moinhos de Vento. O que vocês fizeram no Hospital Moinhos de Vento? No Moinhos de Vento, nós estamos ainda desenvolvendo o projeto de sinalização, ou como nós gostamos de chamar de sinalética, que é a sinalização com identidade própria para o ambiente, né? Para todo o complexo, para todo o Hospital Moinhos de Vento. Sinalética, só para dar uma ênfase, quer dizer, o Moinhos de Vento tem a sua característica diferente do Mãe de Deus, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, a sinalização para especificamente o Moinhos de Vento. Exatamente. Então, isso se chama de sinalética, né? A sinalização que tem identidade própria daquele ambiente, daquela instituição, daquela organização. Exatamente isso. Então, este projeto de sinalética para o Hospital Moinhos de Vento, ele começou com uma unidade piloto, uma primeira unidade
que foi a nova maternidade do hospital. Na nova maternidade, então, nós já implantamos um novo conceito, uma nova linguagem, uma nova cor, uma nova letra, uma nova aparência para a sinalética. E aí nós falávamos dessa dialética, Desculpa, né? Começaram pela Rua dos Fundos ou começaram pela Ramiro Barcelos? A maternidade fica na rua, Tiradentes, na Rua Tiradentes, né? Vou chamar de Fundos, né? Mas nem sei se é Fundos, pode ser, aí é frente agora, né? Exatamente, hoje tem uma frente lá também, né? Começamos por lá. E já estamos ampliando, já fizemos aí no prédio da Tiradentes o 12º, 11º andar também, que são acima da maternidade, enfim, estamos desenvolvendo aí outros ambientes. Mas o que vocês fazem lá, concretamente? Concretamente, a gente tem que facilitar a vida das pessoas, o fluxo das pessoas. O nosso ponto de vista num projeto é o ponto de vista de quem chega num ambiente pela primeira vez e precisa se encontrar nesse ambiente, precisa encontrar o seu destino final. Quem chega no hospital ou vai visitar alguém num quarto, num apartamento, numa suíte, ou está procurando um local de exame, um exame médico, ou está procurando um local de uma consulta, né? Então essa pessoa precisa... Ou internação. Ou uma internação, no caso, exatamente, né? Para uma cirurgia, ou para até mesmo para um parto, enfim, né? Essa pessoa precisa informações objetivas, claras, diretas. Ou seja, ela não pode se perder, ela tem que... O máximo possível ir direto aonde ela quer ir. Exatamente, né? E aí entra o ponto da dialética entre estética e funcionalidade, porque o comportamento, a pessoa está numa condição de estresse no hospital, né? Seja visitar alguém ou fazer um exame, a gente está sempre fragilizado emocionalmente. Então não há tempo, não há espaço para nenhum tipo de adorno. Eu preciso de uma informação correta, precisa, assertiva, para que a pessoa possa encontrar o seu destino final mais rápido possível, com objetividade. Então isso é que pautou o projeto. Mas qual é a parte estética agora disso? A funcionalidade eu entendi. Exatamente. É na forma das letras, o que é na... Exatamente, esse é um ponto importante, né? Então, se eu preciso trabalhar com objetividade, com clareza na informação, eu tenho que trazer esta objetividade e essa clareza para a expressão visual. E então eu tenho que trabalhar. Nós estamos trabalhando com a cor branca, ou branco, na sinalização do hospital, que é uma cor que também é uma cor ligada à asepsia, à própria saúde, né? Os médicos usam branco, enfim. E não tem nada, é um plano branco com letras escrito em cima, ou seja, é uma expressão visual muito simples, muito simplificada. Onde que está a estética? Nos materiais. A gente está usando, então, um material diferenciado para também trazer um ponto, né? Ou seja, é um hospital talvez o mais importante da cidade, um hospital que está se preparando, inclusive, para os próximos anos, né? A sinalização do hospital é toda bilíngue, nós inserimos a questão do inglês na sinalização, inserimos tecnologia também, todos os quartos, as suítes, os apartamentos da maternidade tem uma tela de LED, uma tela de imagens eletrônicas, como uma televisão, que dá informações sobre o bebê que acabou de nascer, o peso, a altura, o nome dos pais. Se a mamãe está amamentando, tem uma mensagem que pode ser trocada, aguarde, mamãe amamentando. Legal isso, muito interessante. Não precisa perguntar para ninguém. Dá para botar a foto do Grêmio, né, do time do Grêmio, né, ou do Colorado, enfim, né? Eu sempre me coloco isso como, vou fazer uma comparação. Eu fui a Borgonha, por exemplo, ver as vinícolas, né? Bom, eu falo francês, mas eu vejo que a informação que existe na Borgonha sobre vinhos, né, ela independe de eu saber francês, inglês, qualquer língua. Quer dizer, a sinalização é tão clara e evidente que eu não preciso me comunicar com outra pessoa. É um pouco mais menos o que estão fazendo isso. Quer dizer, você vai visitar uma mãe, né? Então, tu não precisa perguntar para ninguém. Você chega... Você tem informação em que situação ela está, ela tem condições de receber visita ou não, é isso? Exatamente. Nós costumamos dizer o seguinte, que os nossos projetos, eles têm que trabalhar sobre a ótica do usuário. Eu tenho que pensar no usuário que chega pela primeira vez naquele ambiente, né? E isso vai agora falando para Porto Alegre, né? Quando nós pensamos em Copa do Mundo,
né? Quando temos que repensar a cidade, é pensar aquele turista que vai descer no aeroporto pela primeira vez e não fala conhece, português, não fala não fala português espanhol. e não conhece absolutamente nada. Porque o que acontece? O ambiente, ele é uma mídia, né? É uma mídia estratégica, né? Ele precisa de um sistema de informação. É um sistema de informação que bem estruturado, bem organizado, vai fazer com que aquele usuário chegue ao seu destino da melhor maneira possível, né? Esse é um ponto importante aí, né, dentro do aspecto da funcionalidade, né? Um projeto semelhante, mas num outro enfoque, mas digamos também que necessita de todos esses critérios, é o Shopping Total. Vocês têm ainda em projeto, né? Exatamente. Nós estamos... Qual é a diferença de um shopping para um hospital? O resultado final, digamos assim, né, ele é sistematizar a informação e a comunicação visual no ambiente. Porém, como a gente estava falando, a condição de estresse que existe naquele usuário do hospital não é a mesma condição de quem está no shopping passeando, olhando as vitrines, né, indo se alimentar, indo no cinema, enfim. Ou seja, existe espaço no shopping para um outro tipo de suporte para essa informação. O suporte dessa informação pode trabalhar, então, de uma maneira mais divertida, mais alegre, porque é um ambiente de entretenimento, de compras, de lazer, de convívio, né? Mas tem alguns complicadores o Total, né? Quer dizer, exatamente isso, porque pelo fato de ele tem várias instalações, várias casas, né? Exatamente. O Shopping Total, ele tem um desafio muito grande, que é a localização. As pessoas têm uma dificuldade de saber exatamente onde se encontram, porque a configuração dos pavimentos, ela é muito semelhante. Então, eu posso estar no primeiro ou no segundo pavimento e não saber exatamente qual é o pavimento que eu estou. Não existe alguns indicadores na comunicação visual que me facilitem isso. Nós estamos em busca disso no projeto, inclusive definindo a cor para os pavimentos. Cada pavimento vai ter uma cor de identificação. Então, todo pavimento vai ter uma grande massa de cor verde, por exemplo, para eu saber pelo menos que eu estou no verde ou no laranja. Isso facilitar, então, a vida das pessoas. Olha aí os detalhes, né, de uma programação visual, né? Exatamente, um componente da cor ajudando a nossa memória, né? A gente consegue armazenar na memória algumas cores, né? E em prédios, como é que se pode fazer uma coisa diferente aí? Olha, nós fizemos... Residenciais, por exemplo, né? Ou comerciais, enfim, né? Um prédio comercial que nós trabalhamos foi o edifício Madison. O Madison é um prédio na Mostardeiro, sede hoje da Goldstein Cirela, ou a Cirela Sul, né? E a Goldstein Patrimonial. Também fica algumas agências de propaganda nesse prédio. Esse prédio nós fizemos um retrofit na parte da recepção e cobertura, onde está o auditório e salão de festas. Pegando de novo o ponto da estética e da funcionalidade, nós mudamos esteticamente esse ambiente da recepção. Ele está novo, ele está diferenciado, com novos materiais, mas tem um ponto de funcionalidade importante, que é a configuração do espaço, que é o que se chama em arquitetura de layout. O layout do espaço foi modificado, nós modificamos a posição do balcão de atendimento. Nesse caso da entrada, né? Exatamente. Na recepção. As pessoas que entravam no prédio não enxergavam o balcão da recepção, né? A recepcionista também não via quem entrava. E tinha um problema também das catracas. O espaço entre a catraca e o elevador era muito pequeno, em horário de pico, do almoço, saída, enfim, gerava fila. Fila para a catraca, né? Para a catraca. Não do elevador, exatamente, né? O elevador às vezes é comum, né? Ou geralmente exato. A catraca trancava a fila, né? Então nós distanciamos a catraca do elevador, mudamos o balcão de atendimento e também criamos um ambiente de café na recepção que não tinha, tornando o ambiente então mais agradável. Que essa, na verdade, é o nosso trabalho. Mudar os ambientes, torná-los inspiradores, agradáveis e funcionais. Nós temos pouco tempo. Qual é o trabalho que vocês estão fazendo em São Paulo, hein? Nós estamos fazendo um trabalho muito importante agora em São Paulo, que é no Hopi Hari, o maior parque, né, de diversões da América Latina. Hopi Hari acabou de assinar... Fica na Avenida Bandeirantes, né? Exatamente. Eles assinaram um contrato com a Warner Brothers e vão gerar, e o parque vai ter novos conteúdos da Looney Tunes, que é Pernalonga, Patolino, etc., e conteúdo DC Comics, que são os super-heróis da Liga da Justiça, Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, entre outros.
Então o parque vai ganhar uma nova atração e uma nova ambientação. Os brinquedos vão ser modificados, a comunicação visual vai ser modificada. Maior, hein? É um desafio maior, é um projeto único, diferenciado, né? Enfim, talvez a gente não faça um projeto igual a esse de novo. Então é um projeto bastante importante, é um projeto que a gente está desenvolvendo ao longo de 12 meses, ao longo de um ano, para inauguração em janeiro do ano que vem. Vocês estão satisfeitos com o trabalho, Fernando? Estamos satisfeitos, sim, com o trabalho da Seno, sim, sim. Nesses 2 anos. Sim, como empreendedores? Sim, comemoramos muito aí os 2 anos, né, e vamos em frente, né? Também isso, Roberto? Também é ótimo, como eu falei, 37 clientes em 2 anos, nós conseguimos aí aumentar o nosso faturamento também em 40% de um ano para o outro, aumentamos a equipe, temos perspectivas muito boas e realmente nós estamos vivendo a concretização de um sonho, que é ter o próprio negócio. E driblamos as estatísticas, né? Porque as estatísticas para as empresas que falem em 1 ano e no segundo ano, elas são assustadoras, né? Então, conseguimos vencer esse período. Esta é a história de Roberto Bastos e Fernando Franco, história pessoal, profissional, e a história da Seno, que tem a Seno Design, que tem apenas 2 anos, mas 2 anos já de sucesso. Neste programa Empreendedores, que tem na mesa de áudio Elisandro Pio, na central técnica Norival Santos, na chefia de reportagem Leandro Rodrigues, na coordenação de jornalismo Guilherme Baumar, na direção de jornalismo Renato Martins, na direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul de Leonardo Meneghetti. Graças pela atenção e até o próximo sábado, sempre às 10h30 da manhã, com reprise à noite. Muito obrigado e tchau!